Olá, amigos do YouTube, aqui é Dona Garcia mais uma vez com mais um vídeo e hoje para falar sobre a existência do inferno. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, o inferno não é uma invenção, mas é uma realidade. E segundo a nossa igreja, a Igreja Católica, ela prega realmente esse estado de alma, né, depois da morte, que não é um lugar, mas é um estado em que estaremos após a morte, se caso não fizermos a vontade de Deus e se por vontade própria quisermos renegar a vontade do Pai. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que se inscreva no canal, ativando esse botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Clique no sininho que está do lado, né, para ativar as notificações, para que todos os vídeos novos que nós fizermos o YouTube possa te avisar. E também deixe seu like aí, para que nosso vídeo seja divulgado aí pelo YouTube, ok? Ajuda a gente aí, eu agradeço. Vamos então para o vídeo. Atualmente, né, muitas pessoas vivem como se não houvesse o inferno. Talvez porque são descrentes, né? Ou alguns não dão nem a mínima para as coisas de Deus, não tem nem aí com religião, se dizem ateus. Ou ainda não gostam de falar por medo, né? Por desacreditar, ou por desconhecer, né? Muitos desconhecem o tema, ou até mesmo por pensar na possibilidade de ir para lá. Muita gente tem medo, né? E por isso não gosta de comentar. Porém, a igreja nunca deixou de ter frente aos olhos e de exortar aos seus fiéis sobre a doutrina do inferno. Para a Igreja Católica, o inferno é um estado de autoexclusão, definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, com os santos, né? Essa é a definição do inferno que o Catecismo da Igreja Católica apresenta no número 1033. Aliás, se você pesquisar no Catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar a posição da Igreja sobre o inferno. No entanto, a própria Bíblia, né, nos mostra muitas passagens que relatam a existência do inferno. Então vamos citar um aqui, né, depois no final do vídeo eu vou citar outros, mas aqui eu vou citar o Mateus 16, de 19 a 28, é a parábola do homem rico, né, e do Lázaro, né, do rico e do Lázaro, você já ouviu falar. Eu vou ler aqui só para a gente ter uma noção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando eles nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Veja, neste texto está explícito na existência do inferno. Veja o que diz no versículo 23. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou ele, no caso o rico, né, e viu Lázaro no seio de Abraão, isto é, no céu. Deste texto também podemos tirar muitos outros ensinamentos, né, como a questão do purgatório, a questão do céu. Mas hoje vou me deter somente naquilo que se refere à existência do inferno. Então este texto é bastante claro para nós, né? Quando Jesus, nesta parábola, né, lógico que parábola é comparação, a gente entende que é uma comparação, mas isso vai acontecer com todos aqueles que vivem ou como Lázaro ou como o rico. Né? O rico simboliza aqueles que vivem no desapego das coisas de Deus e apego às coisas mundanas, exageradamente, fazendo tudo aquilo que Deus proíbe. E Lázaro é aquele pobre em Deus, né? Que vive as coisas de Deus.
Por que não também daqueles que vivem uma vida miserável e que vive também não adianta viver miseravelmente, mas também longe de Deus, né? Mas Lázaro significa aqueles que vivem tanto a pobreza interior quanto a pobreza exterior. E a gente vê a recompensa que esses terão e a perdição daqueles que vivem contra Deus. E aqui o mais importante é que o inferno existe. Temos outras passagens, né, também que falam sobre o inferno. Vejamos em Mateus 5:29. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Veja a gravidade do adultério. Não é sobre isso que eu estou falando, mas aqui já vou falar porque a palavra lançou luz sobre isso, né? Só de olhar para uma mulher, ou a mulher para o homem, com má intenção, com desejo, já está cobiçando e já é adultério. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na jena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros, a que teu corpo inteiro seja tirado na jena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. O importante aqui é a questão da jena, do inferno. Jesus está dizendo para a gente ter cuidado. Também nos mostra, né, claramente que o inferno não é história de carochinha. Jesus não estava brincando. Ele disse que era melhor arrancar o olho ou qualquer membro do corpo do que ser lançado na jena. É explícito aqui, né, que o inferno é algo assombrador, porque é melhor ficar mutilado do que ir para lá. Esse ir para lá não significa um lugar, né? Nós sabemos que após essa vida não é como estar no corpo, não é temporal, é atemporal, né? É o estado de alma. É lógico que Jesus não está dizendo para fazermos isso, né? Nos mutilarmos, porque nem adiantaria, né? A mutilação sem o arrependimento. Mas o que realmente quer, né? O que Jesus realmente quer é a nossa conversão. Esse arrancar significa arrancar de nossas vidas o pecado, né, que nos leva para o inferno. Eu fui pesquisar, né, o que é jena, uma palavra diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir, e descobri que é local de suplício eterno pelo fogo, sofrimento eterno, intenso, melhor dizendo, tormento, tortura. Então, realmente é isso que é o inferno, esse local de suplício. Não são somente esses versículos bíblicos, né, que se referem ao inferno, são vários outros. No fim do vídeo eu vou deixar outras citações bíblicas que se referem ao inferno para você ler em casa. O ensino da igreja sobre o inferno. Quando a igreja católica trata sobre o inferno, ela como mãe, quer chamar a seus filhos a responsabilidade que devem ter em relação à sua liberdade. Dom dado por Deus. Cada pessoa deve cuidar para não transformar esse tal dom em motivo de perdição, mas usar em função de seu destino eterno nas bem-aventuranças. Realiza-se também um apelo à conversão, adesão à vida nova encontrada não no afastamento, mas na proximidade de Cristo. O Catecismo ainda nos alerta que, como não sabemos nem o dia e nem a hora, vigiemos para não sermos pegos de surpresa, equiparados a servos maus e preguiçosos, para os quais estão destinados ao fogo eterno. Está no Catecismo 1036. Então, o pecado é o pecado grave, né, que é a causa do afastamento definitivo de Deus. Com essa afirmação, a igreja deixa claro que Deus não destina ninguém para o castigo eterno, mas pelo contrário, ela dá ao seu povo meio capazes de levá-los ao céu. A igreja dispõe dos sacramentos, principalmente do sacramento da reconciliação. Entendemos então que Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que nos condenamos, desobedecendo aos mandamentos do Senhor. Mesmo ainda desobedecendo, se arrependermos, né, e buscarmos a reconciliação com Deus através do sacramento da reconciliação, como nós falamos anteriormente, Deus nos perdoa sempre. Somente vai para o inferno quem não quer mesmo o perdão de Deus e não procura e morre em pecado grave. Alguns santos também tiveram, né, visões do inferno. Vou relatar um aqui, né? Segundo o relato das aparições de Fátima, assegura que os 3 pastorinhos, né, teve a visão do inferno revelado por Nossa Senhora. Isso não é invenção.
as aparições de Fátima foi aprovado pela Igreja. Então, a irmã Lúcia, né, ao ser questionada sobre o que santificou os dois beatos, Francisco e Jacinta Marto, não hesitou em dizer que foi a visão que tiveram do inferno. Pode parecer estranho, diz ela, né? Mas esta resposta é perfeitamente coerente com a teologia da santificação. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos e, em primeiro lugar, abriu os braços e então um grande clarão de luz os atingiu e fez com que recebessem uma infusão especialíssima da graça divina. A esse respeito, a irmã Lúcia disse que se Nossa Senhora não tivesse feito brilhar uma luz fortíssima, né, sobre eles, todos eles teriam morrido de susto ao ver o inferno, porque a visão foi tremenda. Eu vou fazer um vídeo, né, sobre isso que vai falar mais sobre essa sobre Fátima, né, mas principalmente sobre essa revelação que Nossa Senhora fez aos 3 pastorinhos do inferno. Depois dessa visão, as 3 crianças tornaram-se fervorosas na prática da oração e da penitência pela salvação dos pecadores. Eles ficaram tão impressionados porque eles queriam fazer tudo que eles poderiam fazer para salvar as almas do inferno. Também vamos falar do testemunho de São Dom Bosco, né? Então São João Bosco também teve visão do inferno, né? Ele teve muitas outras visões, mas hoje, como nós estamos falando sobre o inferno, vamos tratar dela, né? É assombroso o relato, né, desse sonho, e é importante salientar que o sonho de Dom Bosco foi aceito pela Igreja. Então eu não vou falar nada sobre o sonho de Dom Bosco, porque é bastante extenso, né, o sonho dele, mas eu vou falar um dia só sobre isso, sobre o sonho dele, porque é muito interessante a gente saber disso, não para ter medo, né, mas para a gente aprender mais. Então esse vídeo não tem a mínima intenção de fazer você ter medo do inferno, mas sim fazer todos nós ficarmos em alerta, né? Fazermos sempre exame de consciência e buscarmos a santidade de vida. É isso que o Evangelho nos chama, a conversão. E nesses tempos, mais que nunca, Nossa Senhora está nos convidando à conversão. Devemos ter sim medo do pecado, porque ele nos leva para o inferno. Interessante. Muitas pessoas têm medo do inferno, mas não têm medo de pecar. E como a gente é fraco e pecador, quando pecamos, não devemos ter medo de buscarmos o sacramento da reconciliação através do sacerdote, porque o padre foi deixado para ministrar esse sacramento. Quando o padre dá absolvição, não é ele que está dando, mas o próprio Cristo que nos absolve dos nossos pecados. Por isso, a Nossa Senhora pede que confessemos pelo menos uma vez por mês. Vamos então buscar essa conversão interior a cada dia. Então, comprometido, né, vou passar algumas lições para casa, para vocês lerem sobre a existência do inferno. Eu podia ler aqui, né, mas fica aí para vocês lerem em casa, manusear a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então vamos lá. Pega aí uma caneta para tomar nota e vamos lá. Então Mateus 10, 28. Eu vou falando lento para você anotar. Mateus 10, 28. Romanos 6, 23. Romanos ainda 8, 1, de 1 a 2. Mateus 16, 18. Mateus 13, 42. Mateus 25, 41. Apocalipse 19, 20. São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mateus 23, versículo 33. Apocalipse 14, versículo 11. Judas, capítulo 1, versículo 7. Deve ter mais, mas foi esse que eu encontrei para te passar, já são bastante, você vai poder ter mais noção sobre a realidade do inferno. Então esse foi o vídeo, né, de hoje. Peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e muito obrigado por estar até aqui conosco. Ajuda a gente a crescer aí, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Deus abençoe muito.